Em um mundo onde a incerteza paira grande e a instabilidade global ameaça a fundação da sociedade, as palavras dos líderes espirituais se tornaram mais críticas do que nunca. Um desses líderes, o padre Petar Ojubik, conhecido por sua profunda percepção espiritual e advertências proféticas, emitiu uma série de previsões que ressoaram profundamente com os fiéis em todo o mundo. Sua mensagem recente atraiu a atenção, particularmente em relação aos terremotos catastróficos que ele prevê que impactarão nações como Espanha, Itália, México, Malta e Alemanha. As palavras do padre Petar não devem ser tomadas de ânimo leve, elas não são apenas advertências vagas, mas previsões específicas e detalhadas de desastres naturais devastadores que abalarão o próprio cerne dessas regiões. Esses não são miras trêmulas, mas poderosos eventos sísmicos capazes de reduzir cidades inteiras, cheias de história, cultura e herança, a escombros. As imagens que o padre Petar usa para descrever essas catástrofes iminentes criaram um senso de urgência e conscientização entre os fiéis, instando-os a tomar medidas imediatas. No entanto, apesar da gravidade de suas advertências, o padre Petar não busca provocar medo ou pânico. Sua mensagem não é de desespero, mas de esperança, preparação e resiliência espiritual. Ele convoca os fiéis a reconhecer que, embora os preparativos físicos como garantir casas e reunir suprimentos sejam importantes, eles não são a salvaguarda final. A verdadeira preparação, ele enfatiza, está na prontidão espiritual, no fortalecimento do relacionamento com Deus, cultivando uma fé profunda e inabalável e se engajando em oração contínua. Diante de desafios sem precedentes, os ensinamentos do padre Petar se concentram no conceito de resiliência espiritual. Embora o mundo físico possa ser abalado por desastres naturais, aqueles que fortalecerão suas almas por meio da oração e da fé terão força para suportar o que quer que aconteça. Essa resiliência não se trata apenas de sobreviver à turbulência externa, mas de manter uma paz interior que transcende as circunstâncias. Trata-se de encontrar clareza, esperança e confiança na providência de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A oração, insiste o padre Petar, é a base dessa resiliência. Não é apenas uma ferramenta para buscar proteção contra danos, mas um meio de construir um santuário interno de paz e confiança. Por meio da oração regular, nos alinhamos com a vontade divina de Deus, reconhecendo sua soberania sobre todas as coisas. O ato de orar cura a alma em tempos de incerteza, proporcionando clareza e calma quando o medo e a ansiedade procuram nos dominar. É por meio da oração que somos capazes de transformar nossos corações, fortalecendo-os com a graça e a orientação de Deus, não importa quais desafios possam surgir. Os ensinamentos do padre Petar nos lembram que nossa maior defesa não são nossos preparativos materiais, mas nossa preparação espiritual. Em um mundo onde desastres naturais e agitação social podem ameaçar nossa segurança física, é nossa fé que servirá como nosso escudo mais forte. Uma alma enraizada na oração, humildade e confiança em Deus permanecerá firme, mesmo em meio às tempestades mais violentas. A mensagem do padre Petar é um chamado à ação, nos incitando a recorrer à oração e aprofundar nossas vidas espirituais. É um lembrete de que não somos desamparados diante da adversidade quando colocamos nossa confiança em Deus, podemos encontrar paz e força para enfrentar qualquer tempestade. À medida que navegamos por esses tempos incertos, vamos prestar atenção ao seu aviso e nos preparar não apenas fisicamente, mas espiritualmente, para o que quer que possa acontecer. Ao fortalecer nossa fé, abraçar a oração e viver em confiança,
podemos enfrentar o futuro com esperança e resiliência. Que todos nós levemos a mensagem do Padre Petar a sério e, com oração e fé, nos preparemos para enfrentar os desafios que virão. Juntos, com a ajuda de Deus, podemos emergir de qualquer provação mais fortes, mais fiéis e mais unidos em amor e confiança. Em um mundo constantemente abalado pelo caos, onde a incerteza e o medo parecem governar o dia, a mensagem de resiliência espiritual se torna mais vital do que nunca. O Padre Petar Ojubik, cujas profecias capturaram a atenção dos fiéis ao redor do mundo, enfatiza que a verdadeira força durante tempos de crise não vem de preparações materiais, mas de fundamentos espirituais. Um dos principais elementos dessa prontidão espiritual é a oração. A oração serve como uma âncora na tempestade, proporcionando uma sensação de calma e certeza de que nada no mundo externo pode abalar. É por meio da oração que os fiéis estabelecem uma conexão mais profunda com Deus, ganhando paz mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. O Padre Petar também destaca a importância de mergulhar no estudo de textos sagrados, particularmente a Bíblia, em tempos de crise. Ele acredita que as Escrituras oferecem sabedoria e orientação atemporais, ajudando os fiéis a navegar pelos desafios que estão por vir. Ao refletir sobre os ensinamentos da Bíblia, os indivíduos podem aprofundar sua compreensão de seu propósito na vida e reconhecer o significado espiritual mais amplo das provações que estão enfrentando. Esses escritos sagrados fornecem conforto e clareza, permitindo que os fiéis encontrem significado em meio ao caos. Em meio a essas profecias de desastre e preparação espiritual, Medjugorje surgiu como um farol de esperança. Já renomada como um lugar de peregrinação e despertar espiritual, Medjugorje se torna ainda mais significativa à luz dos avisos do Padre Petar. Peregrinos do mundo todo vêm a esta pequena cidade em busca de refúgio da turbulência da vida, ansiando por renovação espiritual e proteção divina. Os locais sagrados da cidade, incluindo igrejas e áreas de oração, estão cheios de pessoas unidas em sua devoção, buscando fortalecer sua fé e se preparar espiritualmente para os tempos difíceis que virão. Medjugorje se tornou mais do que apenas um destino, é um santuário. É aqui que os fiéis se reúnem em oração coletiva, experimentando um profundo senso de unidade e propósito. Juntos, eles buscam orientação e proteção divinas, reforçando a fé uns dos outros diante de provações iminentes. É nessa atmosfera de devoção fervorosa que um evento extraordinário ocorre, uma aparição que solidifica ainda mais o lugar de Medjugorje como um epicentro espiritual. Esta aparição, testemunhada por muitos peregrinos, é descrita como uma visão radiante de luz celestial, acompanhada por uma série de milagres que não deixam dúvidas sobre a presença do divino. Para os presentes, este momento se torna uma profunda confirmação de sua fé e das promessas de proteção espiritual. A mensagem da aparição é de salvação e redenção, oferecendo esperança àqueles que sinceramente se arrependem e buscam alinhar suas vidas com a vontade de Deus. É um poderoso lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a graça divina está disponível para aqueles que a buscam. Os milagres que seguem esse encontro divino são vistos como presentes de graça, sinais tangíveis da misericórdia e do amor de Deus. Eles reforçam a mensagem de que não importa quão terríveis sejam as circunstâncias, sempre há um caminho para a redenção e renovação. Para os peregrinos em Medjugorje, esses milagres são uma fonte de profundo conforto, afirmando que sua jornada a este lugar sagrado não foi em vão. Eles servem como um lembrete de que Deus está sempre presente, oferecendo sua proteção e orientação, mesmo quando o mundo parece incerto. As profecias do Padre Petar,
embora inquietantes, oferecem um profundo convite para a preparação espiritual. Por meio da oração, da reflexão sobre textos sagrados e da busca de consolo em lugares de encontro divino como Medjugorje, os fiéis podem encontrar força e paz para enfrentar quaisquer desafios que estejam por vir. Esses tempos de provação, como sugere a mensagem do Padre Petar, também são oportunidades para crescimento espiritual e transformação. Eles chamam os fiéis a retornarem a Deus com o coração aberto, a renovarem seu compromisso de viver de acordo com a vontade divina e a confiarem no amor e na proteção inabaláveis de Deus. Enquanto os fiéis se preparam para as provações que podem vir, vamos nos animar com a promessa de proteção divina, renovação espiritual e a orientação que pode ser encontrada na oração e na comunidade. Que Medjugorje continue a servir como uma luz nestes tempos sombrios, um lugar onde podemos encontrar consolo, força e esperança para a jornada que temos pela frente. A narrativa em torno das profecias do Padre Petar e os eventos profundos em Medjugorje serve como um poderoso testamento do poder transformador da fé. Em um mundo cheio de incertezas, medo e desastres iminentes, a fé não é apenas uma crença passiva, ela se torna uma força ativa e vital que capacita os indivíduos a confrontar seus medos mais profundos, suportar as dificuldades da vida e emergir mais fortes e resilientes do outro lado. Os ensinamentos do Padre Petar incentivam os fiéis a ver sua jornada espiritual como um processo contínuo e dinâmico, que requer esforço consistente, dedicação e reflexão. Oração, estudo das Escrituras e participação na adoração comunitária não são meramente deveres religiosos, são práticas essenciais que nos equipam com a força espiritual necessária para enfrentar os maiores desafios da vida. Esses atos de devoção constroem uma resiliência interna que nos permite enfrentar a adversidade com coragem, sabendo que não estamos sozinhos em nossas lutas. A história de Medjugorje é mais do que apenas um conto de aparições divinas, é um testamento vivo do poder da fé em ação. Os milagres testemunhados neste lugar sagrado servem como evidência tangível de que a luz de Deus pode penetrar até mesmo nos momentos mais sombrios. Eles mostram que, mesmo diante de adversidades avassaladoras, a intervenção divina é possível, oferecendo esperança e orientação àqueles que permanecem firmes em sua crença. Esses milagres são um poderoso lembrete de que o triunfo final do bem sobre o mal está sempre ao alcance, e que a graça de Deus é uma fonte constante de apoio para aqueles que a invocam. À medida que desastres naturais e incertezas globais continuam a surgir no horizonte, a mensagem do Padre Petar nos chama a aprofundar nossa conexão com o divino. Suas profecias não pretendem induzir pânico ou medo, mas encorajar um compromisso renovado com a preparação espiritual. Ele nos lembra que a sobrevivência física, embora importante, não é suficiente. O que realmente precisamos é de força espiritual, uma base construída na oração, reflexão e viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Essa preparação nos dá a resiliência para suportar quaisquer desafios que possam surgir, sabendo que, por meio de nossa fé, podemos enfrentar qualquer tempestade. Medjugorje se destaca como um farol de esperança em um mundo cheio de incertezas. As manifestações divinas e os milagres que ocorreram ali oferecem uma prova profunda da presença de Deus e da intervenção ativa na vida daqueles que o buscam. Este lugar sagrado não apenas inspira renovação espiritual, mas também oferece aos fiéis uma sensação tangível de paz e propósito. Diante das maiores provações da vida, aqueles que estão espiritualmente preparados encontram consolo, força e uma conexão mais profunda com o amor e a proteção de Deus.
Os ensinamentos do Padre Petar nos chamam a olhar além das preocupações passageiras do mundo físico e investir no cultivo de nossas vidas espirituais. Quando fazemos isso, não apenas nos preparamos para as dificuldades futuras, mas também nos abrimos para experimentar a graça divina. Por meio da oração, reflexão e compromisso de viver em alinhamento com a vontade de Deus, convidamos a intervenção divina em nossas vidas. Em um mundo onde a incerteza é frequentemente a única certeza, a fé se torna nosso maior bem. Ela nos guia pelas tempestades da vida e nos leva a um futuro cheio de luz, esperança e amor divino. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada espiritual. Seu envolvimento é parte do que torna esta exploração significativa. À medida que continuamos a caminhar juntos, que você encontre força e inspiração nas histórias compartilhadas de nossa experiência humana. Até a próxima, vamos nos apegar à fé e à confiança no amor e na proteção inabaláveis de Deus.